Meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e também trata sobre, nas quartas-feiras, sobre serial killers, e nas sextas a gente responde questões dos nossos seguidores. Antes de começar o nosso tema de hoje, eu queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, deixar seu like, nos seguir também nas nossas redes sociais que vão aparecer aí, que nos ajudam muito, tá? No nosso caso de hoje, a gente vai falar sobre o serial killer muito famoso nos Estados Unidos, que é o Ted Bundy. Ele foi notório e famoso, principalmente nos Estados Unidos, no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos. Quando se fala em serial killer, ele é o mais conhecido. Não se sabe exatamente o número de vítimas que ele fez. Ele confessou cerca de 30, mas provavelmente foram muito mais. Não se sabe quando ele começou a matar, nem qual época, quem foi a primeira vítima. Não se tem essa história, mas se acredita que sim, tenham mais de 70, 80 vítimas aí com certeza, tá bom? Então vamos falar sobre ele. Quem era Ted Bundy? Theodore Robert Bundy nasceu em Burlington em 24 de novembro de 1946. Ele era filho biológico, né, de Eleanor Louise Cowell. Só que, no entanto, ele foi criado pelos seus avós, né? Naquela época, Eleanor, ela teve esse filho de um breve relacionamento com... Se tem uma discussão, algumas pessoas dizem que é de um militar, não se tem certeza de quem é o pai biológico dele, mas nós estamos falando de 1946, uma época onde uma ser mãe solteira era muito vergonhoso para a família. Então a família do Ted decidiu que os avós, que eram pais da Eleanor, iriam criar ele como se fosse filho, e a Eleanor foi apresentada para ele como irmã. Então ele foi criado pelos avós, como se fosse filho dos avós, né? Então ele tinha os avós como pais, como se fossem pais adotivos. Ele teve uma infância muito conturbada. Tem um documentário na Netflix, vai aparecer a foto aí para vocês, que se chama Conversando com o Serial Killer, né? Conversando com o criminoso, que são alguns tapes, algumas fitas que um investigador fez de algumas conversas que ele teve com o Ted. E o Ted, nas conversas dele, no documentário, ele fala de uma infância de aventuras, caçando sapo com os amigos, coisa e tal. Mas, no entanto, quem o conheceu dizem que não, que ele, na verdade, era uma criança já muito esquisita, assim, desde pequeno, que aterrorizava as outras crianças, que, inclusive, a primeira coisa esquisita, assim, no mínimo esquisita, né, que ele fez, quando ele tinha cerca de 3 anos, ele colocou um monte de facas na cama da tia. A tia acordou de manhã com um monte de facas na cama dela, assim, no mínimo uma coisa muito esquisita, né. Dizem que na infância dele ele aterrorizava as outras crianças, tipo, fazia coisas tipo pôr fogo em gato e coisas assim desse tipo. Então ele não foi uma criança que teve uma infância muito normal. Na infância dele também ele vivenciou muitas agressões do avô, que era pai, né, que para ele era como pai, que era um homem muito violento, e ele batia na avó dele. Ele tinha tantos abusos físicos quanto psicológicos. Então, mas ele idolatrava esse avô. A pessoa que ele mais idolatrava no mundo era esse avô, e era uma pessoa extremamente ruim. Esse avô era ele era um racista, era uma pessoa extremamente ruim mesmo. No entanto, Bundy idolatrava ele. E ele morou com os avós, como sendo filho dos avós, até que a mãe dele, biológica, que é a Eleanor, se casou, né, com um jovem que se chamava... Deixa eu só pegar o nome aqui. O jovem se chamava John Cooper Bundy, que deu o sobrenome ao Bundy. Então ele passou a morar com que seria, para ele, seria irmã, mas que na verdade era a mãe biológica dele. Isso causou nele talvez tenha sido um dos disparos para a psicopatia dele. Não se sabe bem ao certo, mas foi algo que marcou muito a vida do Ted Bundy, quando ele passou a morar com a irmã. É como se tivesse tirado ele dos pais, porque até então ele entendia que aqueles avós eram pais dele, e de repente foi morar com a irmã, que na verdade era a mãe, enfim, uma confusão toda. Com essa mãe, com essa irmã, passando a morar com a mãe, então
Depois desse casamento, ela teve mais 4 filhos com esse John Bundy. E ele se dava muito bem com os irmãos, não tinha nenhum problema. E passou a infância dessa forma. Ele ficou muito revoltado com essa história de ter ido morar com a irmã, mas foi tolerável. Ele não tinha um bom relacionamento com o padrasto, ele não gostava muito do padrasto. Por mais que o padrasto tentasse conquistar o menino, ele não gostava, tá? Ele não conseguiu ter um relacionamento bom com esse padrasto. Na sua adolescência, ele sempre foi um rapaz muito inteligente, ele tinha notas muito acima da média. Ele era extremamente inteligente, no entanto, meio um pouco, não se ajeitava muito, não era muito popular, digamos assim, né? Ele entrou para a faculdade de psicologia e começou a namorar com Stephanie, que foi a primeira namorada dele, porque ele foi muito apaixonado. Ela era uma menina rica. O relacionamento deles durou durante um tempo. Tem algumas falas dela em alguns documentários. Eu vou deixar na descrição aqui, do ladinho aqui para vocês, alguns documentários que eu vi. Alguns são em português, outros são em inglês, outros têm legenda. São bem interessantes, onde ela fala que ela nunca imaginava que aquele homem que ela namorava fosse cometer as crueldades que ele cometeu. Depois de um certo tempo, ele passou a estudar direito também, e se sentiu rejeitado por essa namorada quando ela o deixou, né? Ficou com muita raiva e, se sentindo muito mal, foi para Washington, foi estudar direito na Universidade de Washington. E depois ele passou a entrar para a política. Ele era republicano. Ele chegou a trabalhar com Nixon na época, né? Richard Nixon, se eu não me engano, que era e chamou muita atenção na política nessa época, inclusive dando entrevistas e tal. Ele era muito inteligente, isso não tem como negar. Naquele tempo, já na faculdade de Direito, quando ele fez faculdade de Direito, já começou a sumir algumas meninas no campus, né, da universidade, e espalhando aí o pânico por toda a região. A primeira menina a desaparecer foi Linda Ann Hurley, de 21 anos, seguida de Georgia Heckles, e ambas no campo dessa mesma universidade, né? As meninas começaram a desaparecer por volta de 1974, assim, considerando o primeiro caso confirmado dele, tá, gente? Que pode ter cometido outros casos antes, tá? As meninas sumiam na região de Washington e Oregon, que era a região vizinha onde Ted morava. Ele atraía as vítimas para o seu carro, sempre com a mesma desculpa de que ou que estava com o braço quebrado ou que estava com a perna quebrada. Ele tinha um Fusca, um Volkswagen, inclusive ele está num museu, tem a foto dele aí para vocês, e ele não tinha o banco da frente, o banco do passageiro da frente, ele tirou já com essa intenção para poder fazer essas coisas que ele fazia. Então ele atraía as meninas até ele. Ele era um homem considerado um homem muito atraente, muito charmoso, muito bonito, e era fácil atrair, ele era muito bom de conversa. Então ele atraía as meninas até o carro, dizendo que estava com o braço quebrado para ajudar a carregar livros ou carregar compras, alguma coisa. E quando as meninas chegaram ao carro, eles davam uma pancada na cabeça delas, jogava elas dentro do carro e levava elas para outro lugar para poder cometer os crimes dele. Ele tinha uma preferência por mulheres jovens, brancas, de cabelos pretos, geralmente partidos ao meio. E esse era o perfil de quase todas as vítimas dele. Ele chegou a ter uma vítima de 12 anos, mas o perfil das vítimas dele era esse. Ele seguia sempre esse mesmo perfil, que é bem característico do serial killer, né? Uma vez atraída, a vítima era levada para outro lugar, onde ela era estuprada, violentada, espancada e posteriormente estrangulada. Ou então ele matava a marteladas, com martelo, enfim, ele tinha várias formas de cometer esse crime, tá? Ele chegou a ponto, assim, de fazer coisas como levar os corpos das vítimas para o seu apartamento, e ficar com os corpos lá durante algum tempo, até que entrasse em estado de decomposição. Ele chegou a decepar 12 cabeças das vítimas e tê-las como troféus.
guardava roupas também, coisas das vítimas, bem coisa de serial killer mesmo, né? Inclusive, os policiais chegaram a encontrar alguns desses crânios. Inclusive, um deles ele chegou a queimar na lareira da casa da namorada. Então, assim, ele era realmente muito louco, muito fora dos padrões, né? E cometia absurdos. Ele espancava muito as vítimas. Ele mordia. Tem uma das vítimas que chegou a sobreviver e foi a vítima que descreveu ele para a polícia, descreveu o carro dele, que ajudou a facilitar que ele fosse pego. Ele mordia as vítimas, ele batia na cabeça delas. Alguma das vítimas teve o crânio totalmente dilacerado. Ele cometia necrofilia com as vítimas até o corpo entrar em estado de decomposição. Então, assim, era um cara completamente... Só que, para a sociedade, alguém que ninguém jamais suspeitava. Ele era religioso, ele era político, ele era muito influente, ele era muito bom de conversa. E mesmo depois dele ter sido preso, muita gente ainda não acreditava que ele tinha cometido aqueles crimes. Para muitas pessoas muito difícil acreditar que ele tinha cometido aqueles crimes devido à pessoa que ele era pela sociedade. Então, assim, a máscara social do serial killer, nesse caso, no caso do Ted Bundy, ela era surpreendentemente interessante, digamos assim. Então, os policiais de vários estados se reuniram e começaram a colher provas contra o Ted. Depois que uma das namoradas dele começou a falar para a polícia, olha, ele, só pode ser ele, os lugares que ele passa, as meninas somem. Então, ela começou a desconfiar dele, ligou para a polícia. A princípio, a polícia não deu muita bola, mas depois eles acabaram associando algumas coisas a ele. E ele era muito parecido com o retrato falado das vítimas sobreviventes e passaram a investigá-lo, só que até então eles não tinham nenhuma prova. Ele chegou separado, o Fusca dele chegou separado, foram encontrar coisas muito esquisitas dentro do carro, além de não ter o banco, né, do passageiro. Tinha martelo, tinha luva, tinha faca, tinha diversos objetos que não são normais de qualquer pessoa carregar dentro do carro. No entanto, não tinha nenhuma prova que ligasse ele às vítimas. Ele foi preso muito tempo depois, quando cometeu outros crimes, com os quais ele conseguiu ser pego. E ele mesmo fez a sua defesa no tribunal. Ele foi ao tribunal, ele como advogado, ele mesmo quis fazer sua defesa. Ele era muito egocêntrico, ele achava que ele era muito tal. Ele mesmo fez a sua defesa, sendo condenado que foram vários julgamentos, porque foram várias mortes, mas enfim, ele foi condenado à morte na cadeira elétrica no ano de 1996, 86, 96, algo assim. Então, ele chegou a se casar durante esse período que ele estava passando por esses julgamentos, ele chegou a se casar, chegou a ter uma filha, mas ninguém sabe o paradeiro dela, porque até então essa esposa dele, essa pessoa que estava com ele, não acreditava que ele tinha cometido os crimes. Mas no finalzinho, quando foi chegando mais próximo da execução dele, ele confessou 30 dos assassinatos. No entanto, tem outros que ele não confessou e acredita-se que tenha sido muito mais. Aí ela desistiu e sumiu com a filha, e até hoje não se tem notícia do paradeiro de nenhuma delas, né? Então não se sabe onde elas estão. Ele foi condenado à cadeira elétrica, como eu disse. Ele foi executado no dia 24 de janeiro de 1989. Eu falei errado, eu falei 86, 89, gente. 1989, quer dizer, ele foi preso, foi quando ele ficou 10 anos, né, para ser executado. A execução dele foi um show, assim, tinham pessoas com carros escrito Fry Bundy, tipo fritar, né, Frit Bundy. Foi numa sexta-feira também. Então, teve uma repercussão muito grande. Até hoje, parece que ele é o prisioneiro dos Estados Unidos que recebeu o maior número de cartas. Ele lembra um pouco, assim, a gente lembra um pouco do nosso maníaco do parque, né? Que também, depois de preso, teve várias fãs, e ele tinha muitas fãs. É uma coisa meio difícil da gente entender na cabeça das pessoas, mas tudo bem. E quem acionou a cadeira elétrica, coincidentemente, foi uma mulher, só para ressaltar esse detalhe. Então, essa é uma mente que realmente foi estudada
Durante o tempo que ele ficou preso, ele deu várias entrevistas, ele passou por vários médicos, vários psiquiatras, vários jornalistas, muita gente queria falar com ele porque a mente dele era perturbadoramente estranha. E ele não tinha, assim, se você vê, passou aí as fotos deles, vocês viram, uma pessoa totalmente sob suspeita. Então ele era aquele serial killer, porque o serial killer ele costuma ter, o psicopata, né, digamos assim, né, porque nem todo psicopata é serial killer, né. Mas o psicopata ele costuma ter uma máscara social, né, geralmente muito diferente do que ele realmente é. E essa é uma qualidade, uma característica, né? Vamos dizer uma qualidade, uma característica do serial killer, de conseguir criar essa máscara social a ponto de não levantar suspeitas sobre ele. E a ponto de realmente, até ele confessar, muita gente não acreditava que ele realmente tinha cometido aqueles crimes. As pessoas não acreditavam, porque ele era uma pessoa realmente sob qualquer suspeita. Ele chegou a ter uma namorada também, que essa namorada tinha uma filha, e eles viveram como uma família e tudo bem, e durante esse tempo ele também cometeu crimes. Então ele era uma pessoa que tinha realmente duas vidas, a vida pessoal dele, social, né, e a vida de psicopata. Ele relata que tinha muito ódio de mulheres com essas características que tinham essa fisionomia que tinham as vítimas dele, porque ele tinha muita raiva da mãe, do fato da mãe dele ter tirado ele dos pais biológicos, né, dos pais adotivos, que na verdade eram os avós. E talvez por esse entendimento ele desenvolveu esse gatilho e passou a cometer esses crimes. Desculpa. Espero que vocês tenham gostado da história. É uma história que tem muita coisa para falar. Se a gente fosse falar tudo mesmo, assim, o vídeo ficaria muito grande. Eu não tenho o hábito de fazer vídeos muito grandes. Mas espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário se vocês já conheciam essa história. E nos sigam nas nossas redes sociais também. Obrigada.